Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dona Maria. Te amo, Dona Maria. Gente, seguinte, hoje esse vídeo é para responder a algumas pessoas que fazem essa mesma pergunta para mim. Por que raios você quis fazer teologia? O que é isso? Por que alguém faz isso? O que faz um teólogo, né? O que come? Onde vive? O que fazem esses teólogos? Voltar no tempo um pouquinho. Na oitava série, eu estava na oitava série, eu estudava aqui no Serelepe, em Cachoeira Paulista, escola que eu adoro, né? Foi fantástico, um grande abraço para todo mundo que estudou comigo. Eu já queria ser professor de história, eu já gostava de história. Posteriormente, lá na época ainda não tinha o colegial, e aí eu fui estudar no secundário e tive um professor, o senhor Guto Capucho, e inclusive, Guto, grande abraço para você. Por causa do Guto, eu fiquei mais animado ainda para ser professor de história. Inclusive, eu ganhei do Padre Arlon uma boininha e eu gosto de usar. Eu não fico tão bem de boina. O Guto usava boininha, eu achava muito legal, cara. Nossa, eu falei assim, eu preciso descolar uma pra mim. Eu gosto muito de boina. Quando eu entrei na faculdade de História, eu entrei em 2006, ali na Unisal. E dentre as matérias que nós temos, né, tem uma que se chama historiografia, que é o quê? É a história, é a escrita da história, o registro da história, né? A gente fala mais simples assim. E cada registro da história, ele tem um viés, ele tem um ponto de partida, ele tem uma visão particular, né? Você pode descrever a história de um momento, né, de uma civilização, de um país e tal. Você faz um recorte histórico e você vai fazer pelo viés econômico. Então você vai dar uma ênfase nos dados econômicos. Ah, isso aqui vivia numa boa economia, aconteceu isso, índice de desemprego, emprego, né, exportando muito e tal. Você tem essa visão. Você pode fazer do ponto de vista puramente político. Então você vai fazer uma análise de determinada sociedade num determinado tempo, né, com ênfase nos seus conflitos políticos, né? Houve prosperidade porque quem estava no poder? Qual era o partido? Era uma monarquia? Era uma democracia? Era um totalitarismo? Era isso? Era aquilo? O que estava acontecendo? Você vai dar ênfase em um certo ponto, um certo fator. O que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção, era quando você observava uma sociedade, uma civilização, pelo seu aspecto, pela sua visão de sagrado. Fui analisando, fui vendo e fui me apaixonando por esse tipo de visão. A forma como uma sociedade, ela constrói o seu imaginário religioso, ela tem a sua visão de deuses, a sua relação com os deuses, qual é a divindade principal daquela tribo, daquela civilização, daquele reino, daquele povo, né? Como eles se relacionam com esse Deus, como ele é um Deus guerreiro, é um Deus voltado para a fertilidade, né? Tudo isso vai refletir de forma muito forte em como a sociedade vai se comportar, em como eles vão olhar para o próximo, em como eles vão se comportar dentro daquela tribo, dentro daquele povo, como serão as suas leis, como vai ser o tipo de governo. Esse governo acaba sendo um espelho de uma sociedade celestial que mora naquele imaginário coletivo. Então eu fui vendo que pelo aspecto religioso, por esse viés sagrado, nós conseguimos de forma muito profunda entender a origem das leis de uma sociedade, do senso de certo e errado, da ausência, né, do pecado, ou de fato existe pecado, o que é pecado, isso está alinhado com a lei ou não, qual é a influência da religião na lei da sociedade, na sociedade, se ela tem pessoas que vivem fora da religião ou não. Mas eu fui vendo que muitas coisas partiam do sagrado, partiam da religião, não importa se era uma sociedade politeísta ou monoteísta. O
sagrado exercia uma influência muito grande na identidade daquele povo. E aí eu fui caminhando por aí. Eu fazia as análises, eu estudava, mas eu tinha essa visão, né, de priorizar o fator sagrado, priorizar essa relação com o transcendente, né? A partir daí nós conseguimos entender as outras relações e o porquê de muita coisa, né? De aceitação de alguma ideia, de aceitação de alguma coisa ou da recusa, né, de certas coisas por um povo, por toda uma sociedade. Então esse foi o meu primeiro passo. Não sei se eu não me engano, é historiador das religiões, né, historiador religioso, enfim, eu o chamava de historiador das religiões. Não sei se hoje tem um outro nome para isso, né? E tanto é que os livros que eu mais gostava de ler, ainda gosto muito, né, é uma trilogia chama A Origem das Crenças e Ideias Religiosas. Vou falar para vocês colocar aqui, ó. Pum. Ó, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, esse é o volume. E eu acho fantástico. E é legal que logo no começo, né, tem uma frase que é mais ou menos isso, né, que a fé, a religião, ela não é uma fase na consciência do homem, né? Ela pertence à natureza do humano. Ser religioso, imaginar um poder maior, imaginar uma relação de criatura com algo superior, isso não é uma fase da história da humanidade, isso pertence à natureza humana. Então eu achei muito profundo, muito legal isso. E aí veio Banda Conexa, né? A primeira missão que eu tive com a Banda Conexa, nós fomos tocar em São Carlos, em uma casa salesiana. E logo que eu cheguei lá, já deu aquela, eu não vou dizer crise, né? Mas já deu aquele aperto, porque eu lembrei dos meus momentos lá na faculdade, nas vezes que eu ia para a biblioteca, nas conversas que eu tive com os meus professores, né? O Hamilton, o Mário Dias, a Elisa, o Marco Antônio, o Paulo César, o Tadeu, que foi meu orientador de TCC. Então eu lembrava, né, dos professores maravilhosos, né? Um grande abraço para vocês, vocês são feras, né? Obrigado, né? Vocês têm uma participação muito grande na minha formação, vocês são demais. Grande beijo. E eu fiquei assim, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... Putz, que saudade daquele ambiente, que saudade. E ali eu fui conversando com os seminaristas, né? Com o pessoal, fui na biblioteca, e toda casa salesiana tem um jardim, assim, com a estátua de Nossa Senhora Auxiliadora. Inclusive eu nasci no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E eu fiquei ali rezando e falando pra Deus, assim, olha, será que eu fiz a coisa certa? Parece engraçado, porque ao longo de muitos anos aí eu vi tanta gente brigando, quase que saindo no tapa, por causa de um orgulho enorme de querer subir no palco, e eu nem aí para aquilo lá, eu tava sentindo falta do ambiente escolar, sabe? Mas beleza, encarei a missão. E posteriormente, né, depois que a banda tinha lançado 2 discos e tal, eu conversei com o Peter. Eu falei, Peter, olha, eu tô precisando de um tempo. E ele, por que, menino? Aconteceu alguma coisa, treta? Eu falei, não, eu preciso rever minha vocação, né? E eu tava fazendo essa análise. É muito legal, sabe? Tipo assim, eu vi que a Banda Conexa era um projeto de Deus mesmo. Porque a gente se zoava muito. Nossa, mas ele não dava sossego pro outro. Sério, é muito de Deus, é muito milagre a gente não ter brigado, porque era zoeira o tempo todo. A gente era aquela coisa de irmão mesmo, sabe? Então eu sou muito grato ao Peter, ao Du, ao Lucas, ao Gabriel. Se não fosse por eles, eu não ia saber tocar nada, sabe? Eles tiveram muita paciência comigo, até porque eu entrei na banda sem saber tocar nada. Eles que me ensinaram tudo. Mas eu vi que, poxa, vai passar um ano, a gente vai tocar de novo naqueles lugares. A gente vai tocar de novo naquele encontro. Provavelmente já fomos em encontros que as mesmas pessoas estavam fazendo. Tinha mais gente, mas algumas pessoas não davam passos além, né? Faziam ali de novo. Eu falei, cara, eu não quero passar mais um ano na mesma. É legal? É ótimo, é maravilhoso. Mas eu tô querendo navegar em águas mais profundas.
E eu já queria me especializar, eu já queria pensar em fazer um mestrado, ou uma pós-graduação, alguma coisa assim. E eu tinha essa vontade de fazer teologia, mas eu pensava, mas deve ser algo proveitoso somente para os padres, ou alguma coisa assim, né? O pessoal do clero, eu acho que para mim, não sei, será? Eu tenho vontade, mas não sei se vai ser bom, não sei se vou me adaptar. E eu comecei a rezar, né? E eu já estava envolvido muito, né, em estudo de história da igreja. Eu tinha publicado o Mangá do Rei Davi, isso me fez ler muito o Antigo Testamento, o processo, né, de como funcionava a civilização, o povo, né, judeu, as tribos ali no tempo dos juízes, né, e eu fui me encantando cada vez mais, né, pela história, fui me aprofundando cada vez mais e falei, não, eu vou dar esse passo, eu vou estudar teologia, eu consegui unir, né, o desenho com a história, eu vou unir a teologia, a história, o desenho, eu vou canalizar isso para, né, ser um professor melhor, um professor diferente, vou deixar a banda para investir nisso. E aí eu conversei com o Peter, fizemos o último show e teve um momento que foi muito legal, que eu rezei para Deus e falei assim, olha, para mim não é sacrifício nenhum abandonar o palco, de forma alguma, né? Assim, eu só não quero largar um projeto legal com os amigos para nada, para ser só fogo de palha, para ser só sabe, uma coisa do momento. Então, se der para eu fazer a faculdade de teologia, que eu quero muito, me dá um sinal. E no outro dia, um amigo que tinha acabado de se formar, ele falou para mim, olha, você tá afim de fazer, né, teologia e tal, não sei o que, você pode fazer aqui, eu fiz pelos claretianos e tal, online, mas tem algumas aulas presenciais e tal, você consegue administrar, né, o seu tempo e tal. Ele mostrou a grade, eu achei super legal. Falei, poxa, é a resposta, né? Se ninguém me ajudasse em nada, se, né, não desse tempo de fazer a inscrição. E aí, beleza, eu fui atrás, fiz a inscrição, fui fazer o vestibular e eu lembro que teve um momento lá que me mandaram um e-mail falando que eu ia demorar 6 meses para começar, porque eu ia ter que entrar na próxima turma, né? Eu ia fazer, tinha os encontros mensais e os encontros semestrais. E aí eu mandei um e-mail responder, falei assim, ó, você vai ter que entrar, você fez o vestibular para a turma mensal, né, um encontro por mês presencial, e a turma já havia fechado, não dava para colocar, só ia fechar outra turma na metade do ano. Eu falei, cara, eu não quero ficar 6 meses parado, né? Aí eu mandei o e-mail e rezei, falei, ó, esse e-mail aí vai ser, a resposta aí vai ser o que Deus tem pra mim. E foi legal que no mesmo dia, tipo, eu mandei de manhã, de tarde, chegou a resposta pra mim, falando que mudaram as coisas lá e me encaixaram e que se eu não me importaria de fazer no curso semestral, que daí ia ser um encontro só por semestre, um pouquinho mais puxado, porque você tem que fazer muito mais provas dentro de um dia só. Se tudo bem, se eu aceitasse, era só mandar um ok lá e pronto, já ia começar as aulas ali no final de janeiro. E eu fiquei feliz demais, eu falei, não, essa aí é a resposta. E foi bacana, porque conforme nós íamos estudando ali as cartas paulinas, introdução à história da Bíblia, o povo judeu, nós tínhamos algumas matérias voltadas para didática, entender o contexto histórico das coisas e, poxa, era fantástico, era muito legal, né? E eu fui me encaixando, fui me encontrando, eu fui querendo conviver nesse ambiente, né, de pessoas que estudavam, né, história, sociologia, teologia, né? Eu queria ter mais contato com essas pessoas. Nisso eu comecei a ficar mais amigo de alguns padres, eu comecei a ficar amigo de outras pessoas que estudam, que eram leigos, mas que estudavam bastante. E
eu fui me encantando cada vez mais. Eu falei, não, é disso aqui que eu quero ser professor. Então, a partir do momento eu comecei a realmente olhar como, não, eu quero ser professor de teologia. Eu quero ensinar isso, eu quero não só falar de história, mas eu quero ensinar os meus alunos a ter esse olhar, né, de enxergar a graça atuando na história da humanidade. Então, eu fui ficando cada vez mais encantado com essa forma de olhar a história sem excluir a salvação. E se você me disser assim, Felipe, o que faz um teólogo? Isso é uma resposta muito complicada, nossa senhora. Depois de muito tempo, estudando, vivendo a missão, né, eu concluí, pode ser que daqui a um tempo eu vá mudar de ideia, vá acrescentar coisas, né? Eu acho que isso aí não é uma resposta fechada. Mas como eu vejo hoje? Eu vejo o teólogo como uma ponte entre a história da humanidade e a graça de Deus que nunca deixou de atuar na história da humanidade. Nós somos aquele ser, né, que olha para a história da humanidade, vê os piores defeitos, né, mas consegue entender que mesmo nos piores momentos, né, Deus respeita a sua criação. Deus não é uma criatura que podemos conceituar, colocar dentro, né, de limites, né, para caber dentro do nosso intelecto, mas esse algo diferente que não conseguimos definir, ele não deixa de amar, ele não deixa de intervir ali na história da humanidade, e desde os piores momentos aos melhores momentos nós conseguimos olhar para a história e ver momentos de conversão, nós conseguimos ver melhoras, nós conseguimos ver a humanidade dando passos, pelo menos querendo dar passos de volta para o seu Criador. Então não é só ensinar datas, não é só falar sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, é de fato você usar da história, é você usar das Sagradas Escrituras, você usar de todo o exercício intelectual para promover conversões, para você saber enxergar onde a graça está atuando, né? Então, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo, e é assim que eu me vejo como historiador. Eu já não consigo mais separar, né? Ser seco, analisar friamente um fato como se fosse algo morto, algo passado. Não, nós temos a história da humanidade, nós temos a palavra viva, né? Estão aqui, ó, ligados, né? Não dá para você separar. Um está trabalhando como se fosse um belo trabalho de equipe, né, de Deus com a humanidade. E cabe a nós, né, os teólogos, que eu também acho que não só definimos isso puramente por um diploma, porque eu vi que corre o risco de você fazer a faculdade, você ter o título, mas você não ser isso de verdade, entende? É diferente você ter um diploma e você de fato ser alguma coisa, sabe? Então eu vejo que isso me enriqueceu muito, né, na minha fé. Isso deixou ela mais forte, mais madura, né? Derrubou muitas fantasias que eu tinha a respeito de Deus, dos anjos, dos apóstolos, da igreja, né? E como dizia o meu grande amigo Padre Felipe, né? Ele fala assim, olha, quando você é pequeno você precisava, ele que, não sei se a frase é dele, né? Mas ele falava assim, quando nós somos pequenos, né, nós precisamos de castelos de areia, né, para brincar e para ser abrigo para a nossa imaginação, para toda a nossa fantasia. E quando nós crescemos, nós precisamos de castelos de pedra, porque eles são firmes, eles de fato nos protegem, porque nós vamos abrigar ali a nossa vida, o que nós temos de mais precioso, os nossos amigos, a nossa família, né, aquilo que nós mais amamos, nós vamos proteger ali dentro desse castelo. Então ele não pode ser de areia. E eu vejo que esse tempo de formação foi isso,
né? Eu aos poucos ia abandonando uma fé fantasiosa, uma fé infantil, fui desconstruindo uma visão, né, errada de muita coisa e adquirindo muita maturidade na fé, né? E, claro, a gente nunca está pronto, né? Eu tenho diversos outros livros para ler, tenho muitos fóruns que eu quero participar, tem muitas pessoas que eu quero conhecer, que eu quero aprender, e eu me encontrei. Aí eu me encontrei, eu posso dizer assim, eu tenho muito orgulho, né, de ser teólogo. Eu amo, né, ter esse olhar, eu amo enriquecer o meu trabalho com, né, essa habilidade de encontrar, né, a graça agindo na história da humanidade. Então é isso, eu espero que você estude também, independente se você vai fazer faculdade de teologia ou não, mas treine o seu olho, treine a sua vista, treine a sua percepção, né? Saiba detectar a graça, saiba ser uma ponte, né, entre a fé, entre o amor, né, e a história da humanidade, né? Entenda que não são coisas completamente independentes, não são coisas que devem ser separadas, elas devem estar juntas. Seja essa ponte, você também. Grande beijo, tamo junto.